gente, tudo bem? Sou a Patrícia Poltrinelli, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre 60 livros para você ler no Halloween. Mas antes de falar sobre cada um deles, eu acho importante ressaltar que eu vou ser bem sucinta, tá? Não vou dar uma big sinopse sobre eles, porque senão o vídeo ficaria mega extenso. Então eu vou dar um breve resuminho sobre o que se trata cada um, para vocês verem se encaixa aí no que você está buscando ler ou não. Aqui nessa lista eu procurei diversos gêneros, então desde um Halloween mais para medrosos até algo mais pesado, true crime, enfim. Então vou tentar separar aqui no menu, né, que é essa opção que o YouTube dá, para ficar mais fácil para vocês, mas eu peço encarecidamente que você assista esse vídeo até o fim, porque ele deu muito trabalho para ser escrito e gravado. Então, se você puder ficar até o fim, vai me ajudar demais. Estou aqui com uma pequena cola, então se vocês me verem olhando um pouquinho para baixo, é porque eu tenho que conferir aqui, né? Porque 60 livros, a minha memória não colabora, tá, gente? Então eu vou ter que dar uma espiadinha aqui. E antes de falar o primeiro título, quero pedir aqui para você deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que possa gostar do conteúdo que a gente está fazendo. Já quero fazer um convite até especial, que além de estar rolando a maratona aqui em outubro, que é a maratona de Halloween, em conjunto com Leituras da Bre, eu também vou estar fazendo o vídeo todo dia. Então, sim, outubro é a cara do canal, né? Esse clima de Halloween. E eu vou estar me aventurando a fazer vídeo todo dia nesse mês de outubro, para também ver se dá uma crescida no canal, se a gente dá uma boa engajada. Então, conto com vocês para assistirem esses vídeos e fica aqui esse convite novamente. Bom, primeira categoria que eu fiz foi Halloween para medrosos e o primeiro livro citado aqui é Morando com um Vampiro. Eu vi algumas pessoas que já leram esse livro e vi super recomendando, principalmente, né, para quem quer aí essa coisa mais para medrosa. Aqui a gente tem uma premissa parecida com Teto para Dois, mas versão vampiro. Então ali a gente vai ter duas pessoas morando numa mesma casa, né, dividindo um apartamento. Fica mais de dia e o outro à noite, sendo esse, um deles, um vampiro. E ele vai ter que ali aprender, né, a lidar com a sociedade depois de muitos anos, né, já que ele é um vampiro, ele já viveu diversos anos. E também, né, enfrentar algumas barreiras. Parece ser um livro muito interessante e muito gostosinho mesmo de se ler, sabe? O segundo é A Noite das Bruxas, da Agatha Christie. Esse daqui eu li no Halloween do ano passado. Apesar dele não ser muito a cara do Halloween, eu sei que o nome parece que é um livro super Halloween, mas o crime principal acontece ali numa noite de Halloween. Caso você nunca leu Agatha Christie, esse livro pode ser sim uma boa experiência para você começar, já que os livros da Agatha Christie, no geral, são mais ou menos a mesma fórmula. Esse não é meu favorito da autora, mas eu acho que combina bem com o clima de Halloween. Terceiro, A Noiva, porque aqui a gente tem ali um lobisomem, né? E eu acho que super combina aqui com o nosso clima de criaturas. Esse daqui eu não sei dar muitos detalhes, eu sei que é bem aquele universo de fanfic, sabe? Ou quem lê bastante fanfic, eu acho que seria o nosso AU, Alternative Universe. Então a nossa protagonista ali provavelmente vai se apaixonar por um lobisomem. Por mais que ele esteja aqui na categoria Halloween para medrosos, esse daqui eu tenho certeza absoluta que é mais de 18, tá? Então, fiquem atentos. Não vai ler aí crianças não, viu? Mais de 18 anos. Quarto livro eu coloquei O Mistério da Casa Insediada. Esse daqui é do Rafael. Esse livro em específico eu não li, mas eu já li os contos do Rafael, eu gosto muito, eu acho que a escrita dele flui muito bem. É ótimo para quem quer entrar no mundo de leitura, porque realmente você não percebe o quanto você leu, porque ele escreve de uma maneira muito legal. E aqui o Mistério da Casa Incendiada, se eu não me engano, a gente tem um grupo de youtubers que eles investigam, sabe, locais abandonados, enfim. E um dia o canal deles tá meio ali flopado, eles precisam reerguer aquele canal. Logicamente aparece um mistério perfeito para eles desvendarem. Não sei muito mais do que isso, mas eu posso garantir para vocês que é realmente um livro para medrosos, sabe? Ele não é uma assombração muito terrível, é bem tranquilinho de se ler, então é um ótimo pedido. O número 5 e o 6, dois livros do Stephen King. E sim, se você está se perguntando, Stephen King para medrosos? Existe. Esses dois livros que eu selecionei eu acho que são perfeitos para quem tem medo de iniciar King ou ainda tem vontade de conhecer o autor, mas sabe que não é do terror, sabe que isso não é para você. Então eu coloquei aqui Depois e Joyland. Nos dois a gente tem uma pequena assombraçãozinha que assim, você quer ler terror, até deve ter ficado frustrado com esse livro, porque ele é realmente muito jovem. Eu falo que é um Stephen King para jovens mesmo. E depois a gente tem um adolescente que ele vê
as pessoas depois que elas morrem. E isso não é spoiler, a gente já sabe nas primeiras páginas e também na sinopse que isso acontece. E não vê elas assim como uma assombração fazendo mal para as pessoas, não. Ele vê elas ali no último momento que elas morreram. Então, por exemplo, se ele foi atropelado, ele vai ver a pessoa ali atropelada, mas a pessoa vai estar de boaça ali tentando resolver seus últimos assuntos antes de ir para outra vida. Já em Joylland, a gente tem um garoto que ele vai passar ali seu trabalho de verão num parque. E nesse parque aconteceu um assassinato. E ele vai tentar desvendar, né, o que tem por trás dessa assombração e do assassinato que aconteceu dentro desse parque de diversões. Falando assim, parece novamente uma história muito assombrosa, o que vai te dar arrepios, mas confia em mim, ele é muito leve, é muito tranquilinho de se ler e não vai te dar pesadelos. Jake Livingstone vê gente morta. Esse daqui eu vejo opiniões ou que amaram ou que não gostaram tanto assim, mas eu achei válido colocar aqui, porque ele sempre tá em Kindle Unlimited, sempre tá em promoção, então acho que condiz até com essa lista, já que é um cozy mystery, talvez. Aqui a gente tem uma premissa um pouco parecida com a do depois, porque o nosso protagonista, ele também vê gente morta. E além da gente ter isso, né, como ponto principal da história, a gente também vai ter o fato dele ser o único garoto negro dentro da sua escola. Pausa para o discurso de ódio das galinhas aqui do condomínio. Em oitavo lugar, Mansão Garland, que também tem essa vibe aí de espíritos, fantasmas, mas novamente com uma pegada mais jovem, mais o público adolescente, mais tranquilinho. Esse eu comecei, eu não fui até o fim, porque eu senti que não foi pra mim. A escrita da Bishwab eu já tentei com A Vida Invisível de Angela Rue e não foi pra mim. E Mansão Garland eu também fiquei meio assim, ainda não me decidi se eu vou dar outra chance ou não. Mas é um livro que eu ouço muita gente falar bem e eu acho super casa com Halloween. Nono lugar, um clássico pra mim do Halloween, que é O Estranho Mundo de Jack, que caso você não saiba, além de ter a animação, a gente também tem um livro do Tim Burton. O livro, gente, eu já li, tava no Kindle Unlimited, acho que ainda tá também. Ele é mais poemas, não é tipo uma história completinha, sabe? Igual o filme, que a gente realmente vai se envolver com os personagens, ela é mais corridinha assim. Não sei se vocês já leram o Grinch, sabe? O livro do Grinch. É mais ou menos aquilo, sabe? Com algumas rimas, alguns acontecimentos assim, mais em formato de poema mesmo. Mas ainda assim, eu acho que é um clássico do Halloween. Dá super pra você ler todo Halloween. E traz aquele gostosinho que a gente tem assistindo o filme também. Então, acho que é válido colocar aqui. E assim, gente, uma leitura que dura no máximo 2 horas. É bem rapidinho mesmo. Em 10º lugar, coloquei a Sociedade Super Secreta das Bruxas Rebeldes, que inclusive é a LC da nossa maratona de Halloween, que fica aqui novamente o convite se você quiser participar. E aqui a gente vai ter, né, uma sociedade em que as bruxas estão mais inseridas. Inclusive, a nossa protagonista, ela é uma bruxa youtuber. E um dia ela é requisitada para fazer um trabalho ali em específico, e é daí que a gente vai começar a nossa história. Parece ser muito interessante, eu particularmente amo história com bruxinhas, principalmente nessa história mais cozy. Essa daqui é uma cozy fantasy, ou seja, é uma fantasia mais levinha, mais aconchegante, sem muitas reviravoltas, sem você ter que explorar tanto o universo, tanto o que elas fazem, as magias, enfim, é uma literatura um pouco mais tranquila de se ler. E falando em bruxinhas, fica aqui também a recomendação de Entregas Expressas da Kiki, que assim, é a minha animação favorita, eu assisto sim diversas vezes e não paro de amar. E temos também o livro. Diferente do Mundo de Jack, essa daqui é bem parecida com a animação, assim, o modo que é escrita, ela é escrita em formato de romance, né, então texto corrido. E eu acho assim que também dá tranquilamente para você ler em 1, 2 dias, no máximo 3 ali, porque é uma história muito envolvente, muito rapidinha de se fazer. E tem esse negócio de cozy também, que traz um certo aconchego. Se você já gosta da animação, com certeza você vai gostar desse livro, esse eu posso te garantir. Ele tem ilustrações e a letra dele também é em azulzinho, então é uma graça, a edição física, vale a pena você ter. Depois temos O Amor em Tempos de Serial Killer, eu acho que é o romance perfeito para quem gosta de true crime, assim como eu. Esse daqui, ele realmente vai para uma vibe mais cozy, mais aconchegante, não tem extrema violência como a gente que lê true crime tá acostumado. Mas ele vai ter algumas referências que são interessantes pra gente que lê muito esse conteúdo, consome muito documentário,
ouve muito podcast, enfim, eu acho que é a leitura perfeita para quem gosta desse tipo, assim. Esse é outro que eu não realizei a leitura, mas que teve gente do meu clube que leu e recomendou, principalmente pra gente que é apaixonada por esse universo de true crime. Em 13º temos As Bruxas de Vardo. Esse aqui é um livro que, segundo a Amazon, está estouradíssimo no TikTok. E aqui são bruxas em busca de justiça e mais espaços. Ele se passa na Noruega em 1662, uma época perigosa para ser mulher, ainda mais porque uma mera dança pode te levar a acusações de bruxa. Então achei interessante. Eu posso ter errado em colocar em cozy aqui, mais aconchegante, mas pelo que eu pesquisei, não é um livro que contém muitas cenas aí também de violência ou de dar medo, por isso que ele está nessa parte da lista. Mas eu já peço desculpas se eu estiver errado, tá, gente? Porque esse daqui realmente eu não tenho muitas informações. Em seguida, coloquei Porém Bruxa. Esse eu li faz uns bons anos, que é da Carol Chiovato. É um livro brasileiro que ficou muito popular. Aqui a gente tem uma bruxa mais atual, que ela trabalha ali com investigação. A gente tem migalhas de um romance, realmente migalhas. O romance praticamente não acontece. E é um assunto até que chamam muito de romantasia esse livro, mas o romance em si quase não aparece. Então, não vai esperando assim aquela romantasia. Eu diria que ele é muito mais fantasia do que, de fato, romance. E já que a gente tá falando de nacionais, eu trouxe aqui Mariposa Vermelha, que é da Fernanda Castro. Esse daqui também entra no gênero romantasia, e aqui a gente vai ter a nossa protagonista se aventurando junto com o demônio para descobrir mais sobre o seu passado e tomar novas decisões. Então aqui a gente vai ter muito essa questão de monstros que a rodeiam, como ela vai conquistar sua verdadeira essência. E, enfim, o nosso romance, né? Ali entre ela e o nosso querido demônio. 16º, coloquei Coraline, que é outro livro, assim, que eu amo de paixão. Tanto a animação quanto o livro. Mas eu acho que esse é um dos poucos casos que eu gosto mais ainda da animação do que, de fato, do livro. Pra quem já viu a animação, eu acho que quando você lê o livro, você acha ele um pouquinho mais macabro. Mas ainda assim, é um livro que, assim como a Entregas de Expressos daqui, que você consegue realizar a leitura muito fácil, muito rápido. E eu acho que, por mais que você conheça a animação, vale a pena você conhecer o livro. Ele também tem ilustrações. Outro livro que foi aí para as telinhas é As Bruxas, é do mesmo autor da Fábrica de Chocolates, e eu acho que Matilda, acho que não estou enganada. E eu acho que essa dispensa explicações, né? Acho que todo mundo conhece a sinopse de As Bruxas. Agora, começando aqui nossa lista de clássicos. Essa lista aqui, gente, se tiver algum que pra você não é considerado clássico, tá tudo certo, tá? Eu peguei livros que são considerados clássicos pra mim, tá? Relacionado a Halloween. Por serem clássicos, eu até não vou falar a sinopse, porque eu acho que vocês meio que já conhecem. Porque são livros, assim, que a gente já falou horrores. Adaptações diversas para o cinema. Tem uns aqui que eu acho que tem, sei lá, mais de 5 adaptações. Então eu não vou ficar perdendo muito tempo neles. O primeiro deles é o Wicked, que inclusive vai sair um filme musical com a Ariana Grande. Sai, eu acho que é agora em outubro. Então vale a pena vocês realizarem a leitura. Eu não sei dizer se o filme é muito parecido com o livro ou não, porque eu nunca realizei a leitura de Wicked. Mas eu acho importante ressaltar que o Wicked é um livro, assim, que ele pode ser um pouquinho lento. Então precisa você se esforçar um pouquinho, tá? Pra ler o Wicked. Eu sei que tem esse medo com todos os clássicos, mas alguns que estão aqui eu posso até falar pra vocês que não, que são bem tranquilos de ler. Mas o Wicked, pelo que eu vi algumas amigas que leram falar, ele é um livro que exige um pouquinho de esforço, sim, pra você continuar a leitura e finalizá-lo. Depois eu coloquei Drácula, que, assim, né, gente, Drácula é um dos que tem 1 zilhão de adaptações para o cinema. A gente já ouve falar, a gente já sabe do que se trata Drácula, a gente nem precisa perder muito tempo explicando sobre ele, né? E Drácula, inclusive, tem versões no Kindle Unlimited por ser um livro muito antigo, muito fácil de você encontrar para ler. Frankenstein, a mesma coisa que Drácula, é muito fácil de você encontrar para você realizar a leitura, principalmente Kindle Unlimited, eu acho que também deve ter diversas edições aí para você conhecer. E eu acho que também, né, dispensa aí muitas apresentações. Frankenstein, todo mundo já sabe do que se trata. O Médico e o Monstro. O Médico e o Monstro é um livro, assim, muito curtinho, muito rapidinho de se ler. E que, com certeza, tem um plot ali que vale a pena você realizar a leitura.
Uma dica muito importante que eu acho que faz total diferença quando você for ler O Médico e o Monstro é que você pule a introdução. Porque eu cometi o erro de ler a introdução antes de ler o livro e eu peguei um baita de um spoiler que eu acho que é o principal dessa história. Então, assim, leia, mas pule a introdução, tá? E o Médico Monstro, por não ser assim tão conhecido, eu acho, na minha cabeça ele não é tão conhecido como os outros que eu já falei, eu vou dar uma breve introduçãozinha aqui, que é, a gente tem um médico que ele tá ali, médico barra cientista, ele tá ali investigando o que tá acontecendo nessa cidade, que tem um monstro assolando ali, fazendo um terror, de fato ali, né, com vítimas reais. E ninguém sabe ao certo o que é ele, quem que ele é, o que ele faz, se é realmente uma criatura, um monstro de fato, ou se é um animal. Enfim, a gente tem todo esse mistério perdurando. É uma leitura muito rapidinha, então eu não posso falar muito mais que isso, porque senão eu vou acabar dando spoiler. Eu acho que tem umas 100 páginas, mais ou menos, então é bem tranquilinho de se ler. Outro que é super curtinho, super gostosinho de se ler é Carmila. Carmila, eu ouvi o audiobook, foi super tranquilo. Eu acho que eu ouvi o audiobook no Esquilo, que você consegue resgatar alguns livros com nozes, ou então com o seu plano de internet, né, do celular, você tem direito a alguns e-books e audiobooks. Carmila ali, né, dizem que é um dos livros que foi o que serviu de inspiração, né, de Drácula. Foi uma das fontes que o autor de Drácula bebeu. E aqui a gente vai ter meio que um romance entre a nossa vampira e uma pessoa da realeza. É bem interessante e eu acho importante ressaltar que é um romance ali entre duas garotas, então é muito interessante pela época que ele foi escrito. A outra volta do parafuso, ou a última volta do parafuso, depende aí da edição que você vai ler, ele pode ter essa variação de títulos. É um livro que eu tenho muita vontade de ler, eu sempre ouço as pessoas comentarem demais, até porque teve algumas séries que foram inspiradas nele. Se eu não estou enganada, A Maldição da Mansão Blight, não sei, posso estar falando errado o nome, mas é essa série aí que ficou super popular, ela foi inspirada nesse livro. Então, é um livro aí que ganhou muito nome também quando aconteceu essa adaptação, e que ficou muito popular e eu sempre vi muita gente aí elogiando. Ele também é muito fácil de você se encontrar, você consegue achar diversas edições de diferentes editoras, então desde capa com miolo mole e tipo assim, um preço mais acessível, até capas de luxo, né? Edição capa dura. Então, fica aí seu critério do que você procura e o quanto você gosta dessa história. O Fantasma da Ópera, outro classicíssimo que eu acho que todo mundo já conhece. Esse eu já li e eu gosto demais. Eu acho também que é uma leitura muito rápida, muito fluida de se fazer. E é quase como se passasse realmente um filmezinho na sua cabeça, sabe? É uma leitura realmente muito envolvente. Eu Sou a Lenda, aqui a gente vai ter a história, né, falando sobre vampiros, como a própria capa dos livros geralmente já mostram, né, ali com uma adaga de madeira. E eu acho que também dispensa explicações, porque realmente é um clássico aí, tanto do cinema quanto da literatura. Aqui eu coloquei 2 livros em específicos da edição da Dark Side, que é o Medo Clássico, a versão do Edgar Allan Poe e a versão do H.P. Lovecraft. São 2 nomes, assim, incríveis do terror. O Edgar Allan Poe eu tive uma experiência, mas foi com uma outra edição que eu não curti tanto, então eu pretendo reler e dar uma segunda chance pro Edgar Allan Poe. E o Lovecraft eu ainda não li nada do autor, então eu ainda não conheço suas obras, mas eu reconheço muito a sua fama e o seu grande nome, que fez aí e perdurou por gerações. Agora a gente entra aqui numa lista de que eu chamei de diversos gêneros, mas que são livros um pouquinho mais pesados, que elas não se encaixariam na primeira lista e também não são clássicos, então não se encaixariam na segunda. Então entraram aqui nessa terceira lista. O primeiro deles é Lois, a Bruxa. Esse daqui é um lançamento, então ele chegou dia 23 de abril de 2024, tá quentinho ainda aí. E esse daqui é um livro que foi publicado em 1861 e foi considerado uma das melhores histórias sobre a caça às bruxas. Então eu fiquei muito interessada em realizar a leitura dele. Ele foi um dos livros que a gente cogitou de talvez ser a LC do nossa maratona de Halloween. Ele apenas não foi porque a gente procurou um livro que conseguisse abranger mais pessoas do Halloween para medrosos, sabe? Mas é uma leitura que eu acho que vale muito a pena estar se realizando. E ele
Tá, assim, um pouco salgadinho ainda, porque ele é meio que lançamento. Mas você encontra ele aí por uns R$ 50. Depois tem Terços Mortos. Esse daqui eu vou dar uma breve lida aqui na sinopse dele, porque eu não consigo me lembrar de cabeça. Mas essa autora aqui, a Ana Paula Maia, é uma autora que eu vi super elogios sobre as obras dela. E parece que todas são meio que na pegada de horror, terror. Esse daqui é uma habilidosa mescla de novela policial, faroeste do horror e romance filosófico, escrito por uma das vozes mais originais da literatura brasileira contemporânea. Aqui a gente vai ter a história de dois removedores de animais mortos que conhecerão a insalubridade do destino de seus semelhantes, com uma linguagem seca que mimetiza as estradas pelas quais o romance se desenrola, fazendo brotar questões existenciais de difícil resolução. Então, é mais ou menos isso que a gente vai conseguir encontrar. Eu achei, assim, uma sinopse um pouco difícil de se entender, mas eu vi muitos elogios referente a esse livro e a autora, e ele está disponível também no Kindle Unlimited, então acho que vale super a pena ver em Terços Mortos. Depois eu selecionei Vampiro Gênesis, que estava gratuito até anteontem, no momento que vocês estiverem vendo esse vídeo, porque o autor é um dos nossos parceiros durante a maratona de Halloween. Então ele disponibilizou o e-book na sexta, sábado e domingo. Então para quem estava ali dentro da maratona já pegou esse livro aqui gratuitamente. Então aqui já fica a dica, não perca tempo, se inscreva, porque se tiver mais e-books gratuitos durante a maratona, você recebe lá no nosso grupinho. E o Vampiro Gênesis também é uma história que, se eu não me engano, está no Kindle Unlimited. E aqui a gente vai ter a história de vampiros durante ali a guerra, né? Ou pós-guerra, eu posso estar enganada. Eu tenho amigas que já leram e já recomendaram demais esse livro. Inclusive, eu vou estar lendo durante a maratona, porque eu tenho muita curiosidade de conhecê-lo. Depois temos O Ano das Bruxas, e esse daqui eu também vou ter que dar uma espiadinha na sinopse, porque são tantos livros que eu já estou ficando esquecida. Aqui a gente tem um livro criado à base de livros de fantasmas e histórias populares sulistas. A autora estreante Alex Henderson apresenta uma história sangrenta e visceral, permeada por divindades, algumas figuras conhecidas da bruxaria, outras criadas pela ela própria, sacrifícios de sangue e pragas. Ela evoca histórias como o conto de Aya e o filme A Bruxa. O Ano das Bruxas é uma aventura poderosa protagonizada por uma heroína gentil, corajosa e idealista. Uma história sobre a luta de uma jovem que revoluciona um sistema que por anos a fio usou a religião como desculpa para cometer abusos, vitimizar e traumatizar mulheres. Então, parece ser um livro muito forte e muito impactante. Então, por isso eu também coloquei ele aqui. Depois eu coloquei Pacto de Sangue, se eu não estou enganada, é uma releitura de Drácula, só que contada da perspectiva das mulheres que tiveram um relacionamento ali com ele. Sim, é sobre a perspectiva da Constantina, uma de suas noivas ali. Então, é um livro assim que eu fiquei super curiosa de ler. Eu já vi ali, eu acho que comprou, do canal Lee Peterson, e a Brenda colocou na TBR da maratona de Halloween para realizar a leitura, então eu tô ali esperando ver o que elas vão achar desse livro pra mim ler também, porque eu fiquei super curiosa, porque a sinopse parece ser muito legal. O Exorcista, esse daqui eu fiquei em dúvida se eu colocava como clássico ou não, porque eu acho que todo mundo aí já conhece a história do Exorcista, mesmo que não tenha assistido o filme, como é o meu caso. E é outro livro que eu acho que dispensa aí uma grande explicação sobre ele. Eu acho que todo mundo conhece o Exorcista, né? Inclusive, acho que por conta disso ele já deveria ter entrado como clássico, mas vai deixar aqui mesmo. Em seguida tem VHS, que é um livro do César Bravo, lançado pela Dark Side Books. É um autor nacional. E esse daqui eu já realizei a leitura, eu gostei muito da escrita do César, eu gostei bastante dos contos. Tem alguns contos assim que é um medo um pouco peculiar, outros já é aquele medo mais clássico, sabe, de te arrepiar. Outros ele já apela mais para dor física. Então eu acho que para quem quer entrar no terror e no horror é uma ótima pedida, porque como são contos, você vai conseguir explorar diversos tipos de terror e diversos tipos de medo. Não necessariamente esse medo de tipo, não vou ficar com as luzes apagadas porque pode aparecer um espírito, mas sim outras camadas, outros métodos de fato sentir medo. Então eu achei muito interessante, gostei bastante. Foi o meu primeiro contato com o autor, eu nunca tinha lido nada dele antes, mas eu já gostei bastante. Inclusive, a Bre, do canal de Leituras da Bre, ela fala muito do César e ela já leu, acho que,
se não todos, quase todos os livros dele. Então, se vocês quiserem conhecer mais sobre o trabalho do César Bravo, eu recomendo que vocês consumam o conteúdo da Bre. Outro que eu vou ter que ler aqui a sinopse é Como Vender uma Casa Assombrada. Esse daqui eu tô vendo muito no TikTok, muitas recomendações, então eu acho que é um livro que, se ele ainda não hypou, ele tem potencial aí de hypar. E aqui constrói uma atmosfera de terror capitaneado por fantoche comparado ao Chuck e o Pennywise. Temos uma família que funciona à base de segredos, talvez os ressentimentos que carregam não sejam nada em comparação aos perigos que ainda vivem dentro daquelas paredes da casa. Porque o que aconteceria se os bens dos pais deles se recusassem a ir embora? Afinal, algumas casas não querem ser vendidas, e essa parece ter planos para os seus irmãos. Então é mais ou menos isso mesmo, Como Vender uma Casa Assombrada. Eu acho que o título também já é bem autoexplicativo. E eu fiquei muito interessada nesse livro, eu já vou até colocar na minha lista de leitura. O Bebê de Rosemary é outro que eu acho que, assim como o Exorcista, dispensa aí explicações. É um outro que poderia ter entrado na lista de clássicos, eu só não coloquei como clássico, porque eu não sei se é de fato clássico. Mas esse, inclusive, eu vou estar lendo agora no mês de outubro, pela primeira vez. E eu não assisti o filme, mas eu já sei como se trata a história. E eu, que não era do terror, estou entrando no terror agora, já sabia do que se tratava. Eu acho que todo mundo sabe. Outro que eu também acho que entra como um clássico, mas eu não sei se entra, é A Entrevista de um Vampiro, da Anne Rice. Esse livro aqui, que, bom, o nome também é muito autoexplicativo. A gente vai ter uma entrevista com o nosso protagonista Lois, que ele é um vampiro. Esse livro ficou muito popular por conta de uma série, se eu não estou enganada, que tem. É uma série que foi exibida aqui no Brasil com o mesmo nome, Entrevista com um Vampiro. E eu acho que é isso, né? Não tem muito mais o que falar sobre ele. Quando os Adams saíram de férias, esse daqui, inclusive, tem gente falando no grupo da maratona que é um livro, assim, muito descritivo, muito violento. E é um livro que sempre me despertou muito interesse, que é basicamente sobre a crueldade infantil. Aqui, se eu não me engano, uma família vai sair de férias e deixa seus filhos ali com uma babá. E essa babá vai ser imposta ali a diversas torturas e abuso físico dessas crianças. Clássico dos terrores, que são crianças meio endemoniadas, né? Depois tem O Cemitério de Stephen King, que é outro livro que eu pretendo ler esse mês. Que seria a história de como que seria se os animais aí desse cemitério X voltassem à vida quando enterrados. Então, eu não sei muito mais além disso, e eu não quero ler a sinopse para mim não acabar pegando spoiler, mas é isso que eu sei. Eu sei também que dizem que você vai olhar para o seu animalzinho, principalmente gatos, com outros olhos. Então, estou levemente com medo porque eu tenho 2 gatos. Mas estou muito empolgada. A gente tem Salem aqui também do King. Que sim, os próximos livros que eu vou estar falando são do King, mas não são todos, tá, gente? Eu selecionei alguns do King. Salem, eu acho que super vale a pena você estar lendo nesse Halloween, porque também vai ganhar uma adaptação para cinema. Então, se você é do time aí que precisa ler o livro antes de assistir a adaptação, já pega Salem para estar realizando leitura. E esse livro aqui, né, se passa ali na cidade de Salem, e eu não sei se eu posso falar muito sobre o que se trata, porque eu não sei se é um spoiler ou não, porque inclusive mudaram o nome desse livro porque consideravam um spoiler. Então, ficarei aqui no sigilo sobre qual criatura que você vai encontrar nesse livro. E outra recomendação do Stephen King, que esse aqui é um dos livros que eu amo, sou apaixonada, é It, a Coisa. Eu sei que tem ali alguns problemas problemáticos, inclusive essa é uma parte que eu não gosto de It, mas o livro em si eu acho que é uma grande, doce aventura e que você realmente se faz parte do grupinho, você fica apaixonada pela cidade de Derry. E é realmente quando você fecha o livro, você sente falta daqueles personagens, sabe? Porque você passa tanto tempo com eles, tanto tempo você vê eles crescerem. Então eu acho que é esse o sentimento do It, sabe? E você realmente fazer parte do grupo dos otários. Tem um vlog super antigo aqui no canal, que foi quando eu li It pela primeira vez. Vou deixar linkado nos cards. E se eu não me engano, eu dei 4,5 estrelas na época. E eu mantenho minhas estrelas, porque eu gosto muito dessa história. E até hoje eu tenho, assim, muito detalhado na minha mente. Tenho até vontade de reler, inclusive. E já que a gente tá falando de livros, assim, que eu amo e que são favoritos meu, vou falar aqui de Psicose, que também tem 2, eu acho, adaptações pro cinema, ou mais, mas tem algumas adaptações pro cinema. Tem também a série Bates Motel, que, caso você não saiba, é inspirado nesse livro. Então, assim, tem muita coisa para você assistir, se você gosta aí de linkar livros com
adaptações cinematográficas. E eu acho que o livro ele é muito fluido, muito envolvente. E aqui a gente vai ter ali um hotel de beira de estrada. E o nosso protagonista ele trabalha ali. Tem todo um mistério acontecendo sobre quem que tá matando essas pessoas ali. E a gente tem um grande plot. Eu amo Psicose, eu realmente recomendo demais você ler. É um dos livros que eu acho que todo mundo tem que ler. E ele não é assim tão pesado, tão cruel assim. Se você for uma pessoa um pouco mais medrosa, eu acho que dá pra encarar assim, Psicose. O Pacto do John Hill não foi assim um grande favorito pra mim, mas foi um livro que eu gostei bastante. Eu acho que a jornada em si do personagem, da história foi legal. Eu só não gostei de alguns pontos ali da escrita do John Hill, algumas maneiras que ele narra certos personagens. Mas aqui em O Pacto a gente acompanha nosso protagonista que de repente começa a nascer chifres na cabeça dele. E ele é o principal suspeito de ter matado ali sua ex-namorada. Então a gente vai acompanhar ele ali descobrindo, né, os poderes que esse chifre dá a ele e também tentando descobrir quem de fato a matou, já que ele sabe que não foi ele, né? E é muito interessante, eu gostei bastante da jornada do personagem. Foi só algumas coisas mesmo que não curti na escrita do Joe Hill. O Exorcismo da Minha Melhor Amiga é um livro que eu vou ter que ler a sinopse, porque por mais que ele tenha sido um livro que ficou super hypado o ano passado, eu confesso que eu me esqueci sobre o que ele se trata. Mas eu lembro que fazia sentido ele estar aqui na lista. O ano é 1988 e Abby e Gretchen são melhores amigas desde pequenas. Porém, depois de uma noite de curtição, Gretchen desaparece. Quando ela volta, está se comportando de forma estranha. Além disso, eventos bizarros e sangrentos ocorrem por onde ela passa. Preocupada com a amiga, Abby decide investigar o que aconteceu naquela noite e tudo indica que a resposta é tão assustadora quanto o próprio diabo. Por mais que pareça uma sinopse muito pesada, pelo que eu ouvi, as pessoas falaram não é um livro tão pesado assim, mas eu posso estar enganada. Posso estar falando coisa assim das vozes da minha cabeça, então não vão por mim. O Culto Amarelo. O Culto Amarelo foi um livro aí que apareceu pra mim no TikTok um vídeo de uma menina falando que foi um livro assim que ela se sentiu realmente perseguida com um demo dentro do livro e isso já fez o suficiente para mim colocar ele nessa lista e também colocar na maratona de Halloween. E aqui a gente vai ter a história de um grupo de melhores amigos que decidem investigar ali um assassinato de uma das amigas deles que faleceu, a Andrea, quando de repente o fantasma dela resolve assombrar eles. Esse livro tem disponível no Kindle Unlimited e pelo que eu vi até agora só recebe elogios, então estarei lendo e se tudo der certo, em breve eu trago conteúdo sobre ele, tá? Um vlog aí, alguma coisa do tipo. Em seguida tem Quem Vai Te Ouvir Gritar. Esse livro é um livro de coletânea de contos do horror negro. Ele foi organizado pelo roteirista de Nós, Corra e Não Olhe. Eu já li 50% do livro e eu posso garantir, se vocês gostaram dos filmes, vocês vão gostar desses contos que tem dentro desse livro, porque realmente ele vai de o terror desde Corra até o de Não Olhe, que são dois terrores bem diferentes. Eu achei que foi muito bem explorado, os contos estão muito bem selecionados. Minha única ressalva é que eu acho que eles são muito curtinhos. Eu queria uns contos um pouquinho maiores, sabe? Eu gosto de contos assim com umas 50, 70 páginas. E aqui e no Quem Vai Te Ouvir Gritar, a gente tem alguns contos que tem 10 páginas, então é muito curtinho. Eu queria mais dessas histórias, mas até agora eu estou gostando bastante do livro. Temos também Dragão Vermelho, que é o primeiro volume da série Hannibal, que tem o Silêncio dos Inocentes, né, que ficou super popular. O Dragão Vermelho não é tão popular assim quanto o Silêncio dos Inocentes, mas eu coloquei aqui o Dragão Vermelho por ser o volume 1. Não sei dizer, gente, se vocês precisam ler na ordem, tá? Porque eu ainda não li. Mas, quando eu ler, eu faço uma apanhada que vocês podem ler aleatoriamente se precisa ler na ordem. Coloquei outro livro de contos aqui, que é o Coelho Maldito. Esse livro é coreano, então é um terror bem diferente do que a gente está acostumado. E tem um conto ali, gente, que é de cocô. Então, assim, já vou avisar, porque se você tiver problema com isso, você vai sentir um problema com esse conto. Mas, assim, é um terror muito diferente, um horror muito diferente. E eu acho que ele tem alguns contos mais fraquinhos e outros muito mais bem evoluídos, muito mais bem escritos. Mas, no geral, gostei bastante do livro, eu recomendo super a leitura, por ser realmente diferente do que normalmente a gente lê. Esse daqui eu acho que também entraria como clássico, não sei, eu posso estar enganada, que é o Sweeney Todd, que é um barbeiro demoníaco de Flat Street. Esse aqui eu vou ter que ler a sinopse porque eu não lembro.
Só lembro que eu quero muito esse livro e ele está na minha wishlist. Esse livro ficou famoso graças a adaptações para o teatro e para o cinema, que é A Lenda do Barbeiro Demoníaco da Flat Street. Ele foi publicado em 1846 sob o título Colar de Pérolas. O livro conta a história macabra da parceria entre um assassino e a fabricante de tortas mais famosas da cidade, que desenvolveram juntos um modelo de negócio muito lucrativo e ao mesmo tempo muito perigoso. Tenho muita vontade de ler. Agora que a Wish se juntou com a Dark Side, provavelmente eu vou adquirir esse livro na promoção de Halloween. E já fica aqui uma dica, se vocês querem adquirir livros da Dark Side com os brindes e desconto, vale super a promoção de Halloween deles. Não sei se vai ter esse ano, mas eu tô divulgando já pra todo mundo, falando, gente, espera a promoção do Halloween. Então eu espero muito que tenha essa promoção do Halloween, porque eu tô panfletando realmente muito. Uma nossa de cada dia, esse daqui eu já vi o filme, e depois que eu vi o filme eu fiquei muito intrigada pra ler o livro. Aqui a gente vai ter a história de um menino que quase a vida inteira dele está cercada pela morte e pela angústia, e é um livro, e realmente pelo filme a gente fica o tempo todo angustiado, esperando o pior acontecer. E é realmente o mal nosso de todo dia. Tem uma aura, assim, meio religiosa, meio um oculto, assim. É um filme que realmente me chamou muita atenção e estou curiosa para ver se o livro é na mesma perspectiva. Inclusive, eu recebi esse livro de presente da Lee Patterson. Então, eu preciso desencalhar ele da estante, porque eu recebi em abril e até agora eu não li. Mas eu pretendo ler. Depois eu coloquei Desenhos Ocultos, que é aquele famoso livro que eu acho que vocês já se depararam em algum momento, que é um menino que ele desenha ali alguns desenhos estranhos, para dizer o mínimo, pra babá, e que sempre aparece ali uma assombração. E esse livro aqui, ele é totalmente ilustrado, então tem aqueles desenhos bem estranhos, bem creepy, de criança. Então, acho que pode ser uma leitura interessante também. Eu já vi algumas pessoas que amaram esse livro e algumas que acharam meio bobo. Vocês vão ter que ler pra me dizer se vale a pena ou não. Deixa aqui nos comentários se vocês já leram algum livro dessa lista, inclusive, se vocês recomendam pra mim ou pra quem tá assistindo esse vídeo. E assim a gente já vai riscando alguns elementos aqui, tá? Depois eu coloquei Rex, que é a leitura ali do Catarse do clube da Lee Patterson. E aqui a gente vai encontrar uma bruxa que foi condenada à fogueira, porém ela sobreviveu à fogueira. E não apenas sobreviveu à fogueira, quanto ela já está há mais de 300 anos rondando ali a cidade e os assombrando. Parece ser uma história muito legal, que é uma bruxa clássica, mas um terror moderno. E daí vocês podem estar se perguntando, cadê a Ilana Casoy, cadê o Rafael Montes, que são dois escritores aqui, muitos aclamados do Brasil, inclusive a Ilana Casoy, eu conheci ela na Bienal, amo ela. E aqui, para ilustrar os dois, eu coloquei Bom Dia Verônica. Eu optei por colocar um que fosse abrangente aos dois, porque eu tinha muito livro já para pôr. Eu já coloquei um que abrangia esses dois. Bom Dia Verônica ficou muito popular devido à série, então eu acho que também dispensa um pouco introduções. Mas é um livro que eu super recomendo. Eu não cheguei a ler e eu vi pouquíssimos episódios da série porque eu achei muito pesado em relação a um gatilho que eu tenho. Mas aqui a gente vai ter uma protagonista muito forte, que ela vai ser investigadora ali, ou delegada, algum cargo ali meio que de importância. E ela vai estar ajudando ali, auxiliando a desvendar esse caso em específico de um serial killer com vítimas mulheres, que inclusive é atraída pela mulher dele. E é meio que isso que eu sei sobre o Bom Dia Verônica. Eu posso estar falando também coisa errada, mas é isso que eu sei. Já que estamos falando de nacionais, eu separei aqui Fome, da Isa, que é uma das autoras parceiras também da nossa maratona de Halloween. E essa daqui eu vou ler a sinopse porque vai ser melhor do que eu tentar explicar, porque eu assim já estou com minha memória falhando. E aqui a gente vai encontrar a nossa protagonista que 15 anos depois, enquanto trabalha na promotoria e acompanha os julgamentos de monstros reais que se valem os erros do sistema para não pagarem por seus pecados, sua intenção de fazer justiça vai em contra a necessidade de saciar sua fome, uma fome diferente e avassaladora. Uma entidade que, não satisfeita, cobra um preço alto demais para se pagar. Enquanto sai à caça, Izzy conhece Arthur, um juiz criminal idealista e virtuoso que também enfrenta seus próprios demônios. Um advogado de defesa, o maior canalha que já criou o seu destino, até que ponto ela conseguirá ir sem se tornar aquilo que a persegue. Esse livro aqui foi finalista e semifinalista em diversos prêmios, então eu estou muito curiosa. A Isa também é uma querida e eu sempre vejo muitos elogios referente à escrita e os livros dela.
E lógico que como esse canal a gente fala muito de true crime e não ficção, eles estão aqui nessa lista. Eu fiz uma lista bem enxuta, tá, gente? Porque eu acho que, por mais que true crime e não ficção as pessoas procurem no Halloween, eu acho que é um livro, assim, para você entender mais sobre a vida e a morte, independente da época. Não apenas no Halloween. Então eu escolhi alguns aqui que eu acho que vale a pena citar, mas eu acho que True Crime sempre é um bom momento para você pegar, não ficção também, tá? Para você entender melhor sobre a sociedade que você vive ou a sociedade, o que aconteceu ali, porque diversos elementos aconteceram, não apenas históricos, mas também, tipo, como a mente humana funciona. E falando nisso, a gente tem um clube de True Crime aqui do canal que esse mês de outubro a gente vai estar lendo Anatomia True Crime dos filmes, que é um livro ali que a gente vai falar sobre filmes que inspiraram-se em crimes reais. Então, por exemplo, Psicose. Caso você não saiba, Psicose, antes de ser um livro e depois de ter virado tantas adaptações, ele foi inspirado num crime real. Então, a gente vai ter ali alguns filmes que inspiraram, né? Alguns filmes que beberam dessa fonte e uma explicaçãozinha, né, sobre como que foi o caso e o que exatamente eles se inspiraram ali. Então vai ser uma leitura muito interessante e se tudo der certo a gente vai assistir um filme citado nesse livro juntos. Então já fica aqui o convite. O meu clube de True Crime ele é 100% gratuito, tá? Então é só você se inscrever no Forms e ter mais de 18 anos. Não posso aceitar menores de idade. A gente lê coisas muito violentas, então sem condições. Outro livro que eu coloquei aqui é As Bruxas. Esse daqui a gente vai ter melhor a história sobre, de fato, quem foi as bruxas ali de Salem, que a gente sempre ouve falar, sempre vê diversos mitos e lendas sobre elas. Então aqui a gente vai entender quem de fato foram essas mulheres e o que de fato aconteceu com elas. Eu acho um livro assim muito interessante e eu acho que é a cara do Halloween, por mais que seja uma história real. E vale ressaltar um negócio aqui que a Tata sempre me diz, tipo, pode parecer um livro de ficção para você, mas se lembre que esse livro, ele é história real que alguém passou. Então, tome cuidado com certos humores, tome cuidado com a maneira que você vai estar lidando com aquilo que você está lendo, sabe? Porque isso de fato aconteceu. Por mais que você leia e pareça algo muito distante, tem vítimas reais ali, sabe? Não apenas as mortas, mas as vivas, que vão ter que conviver com aquilo pro resto da vida, de ter perdido um ente de uma maneira muito cruel. Então, só fazendo um adendo aqui. Aqui eu coloquei a Fogueira da Bruxa, vou ler a sinopse deles, porque é bem curtinho. Aqui a gente tem uma história ocorrida em 1895 na Irlanda, que se tornou um dos episódios mais sombrios da história irlandesa, envolvendo crenças folclóricas, misticismo e a mais pura crueldade humana. Bridget Cleary era uma mulher jovem e abastada que atraía olhares desconfiados de seus vizinhos e da pequena comunidade rural ao seu redor. Como vocês veem, o nome é a Fogueira da Bruxa, então provavelmente ela foi acusada e sentenciada à bruxaria nessa época. Esse livro aqui eu acho que ele é lançamento, inclusive. Ele vai sair em outubro de 2024, mas eu já fiquei super curiosa, já coloquei na minha lista como uma leitura que eu quero muito realizar. Outro que tá bem recente, bem quente ainda, como lançamento, foi dia 26 de 2024, que é As Criadoras de Anjos. Esse aqui eu também vou dar uma lida aqui na sinopse, tá? Aqui a gente tem uma história que se passou em 1929. Um segredo sombrio no coração de uma vila húngara foi finalmente exposto. Por mais de 10 anos, a cidade de Nogev, pode ser que eu esteja falando errado, foi palco de uma das histórias mais aterrorizantes já registradas. Lideradas por uma parteira perspicaz como Tia Suzy, as esposas locais transformaram o arsênico em sua arma principal e se livraram dos maridos abusivos e parentes indesejados em uma espiral de sororidade letal. Foram mais de 160 mortes misteriosas que aconteceram nessa época. É outro livro que eu tô muito curiosa, com certeza eu vou realizar a leitura em algum momento e que tá aí no meu radar de livros que eu quero comprar no Halloween da Dark Side. Outro livro que esse daqui a gente leu no meu clube de True Crime é Confissões do Crematório. Acho que o título já dá um grande spoiler do que é, mas aqui a gente tem a Kathleen, que ela trabalhou por muitos anos em crematório e lidando ali com defuntos, e a gente vai ver a história dela com a vida e com a morte, e como tudo isso nos ensina melhor a compreender o que acontece com a gente quando a gente falece e como que os defuntos são tratados. Eu acho muito interessante os pontos levantados desse livro.
Eu gosto muito da escrita da Kathleen porque ela consegue mesclar um pouco de humor com seriedade sem perder o respeito, sem perder a empatia. Esse é um livro que eu pretendo trazer resenha no canal para falar mais sobre ele, mas já fica aqui minha recomendação. E chegamos ao último livro. Ufa, já estou ficando quase sem voz de tanto que eu falei. E esse daqui eu vou ter que ler a sinopse, que é O Espetáculo Mais Triste da Terra. Esse daqui foi um caso que aconteceu em 17 de dezembro de 1961, em Niterói, a maior tragédia circense da história e o pior incêndio com vítimas no Brasil. Foram mais de 3.000 espectadores, a maioria crianças, que lotavam o matinal do Grande Circo norte-americano, anunciado como o mais famoso da América Latina, quando uma trapezista deu o alerta de fogo. Em menos de 10 minutos, as chamas invadiram o local e o prefeito da época deu como um veredito de 503 mortes do número oficial ali, né, do que aconteceu. Mas mesmo depois de 50 anos, até hoje a gente não sabe ao certo qual foi a quantidade exata de vítimas nesse acidente. Ficaram diversas perguntas pairando no ar: quem que foi que colocou esse fogo, como ele surgiu, o que aconteceu. E, enfim, eu acho que é um ótimo livro pra gente estar lendo aí sobre um crime brasileiro que eu, particularmente, nunca tinha ouvido com grande repercussão. Eu fiquei muito curiosa quando eu coloquei esse livro, acho que já faz 1 ano e meio que ele tá na minha wishlist. Mas com certeza em algum momento eu vou pegar ele para realizar a leitura, porque é um título que me chama muita atenção. Tá, se eu não tiver feito as contas erradas, a gente terminou aqui nossa lista de 60 livros para você ler nesse Halloween, ou do ano que vem, ou no próximo. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham ficado até o final, porque ele deu muito trabalho para pesquisar e gravar. E bom, ficamos por aqui. Se você já leu algum deles, comenta aqui pra gente trocar indicações e saber, né, se algum livro vale a pena ou não. E nos vemos no próximo vídeo.